Fala galera do YouTube, quem fala é o Bruno e esse vídeo vai ser um pouco diferente, não vou falar do Flamengo, não vou falar da seleção. Bom, tem a ver com a seleção brasileira, né? Que a gente está vendo que a Argentina está fazendo, e eu acho que a gente tem que começar a acordar. É uma coisa inclusive que eu falo no vídeo contra a Noruega, que eu peço perdão mais uma vez, né? Aquele vídeo ficou muito longo, mas foi um desabafo de um torcedor brasileiro que não aguenta mais isso, entendeu? E também de um torcedor que basicamente não viu a seleção brasileira ser campeã. Como eu falo até no vídeo lá, eu lembro de poucas coisas, sabe? Mas tem amigos meus que nunca viram, né? E isso é triste. A gente agora vai ficar 28 anos sem ir para uma final de Copa do Mundo. Enquanto os nossos maiores rivais, é uma coisa que eu falo naquele vídeo, são nossos rivais, mas a verdade tem que ser dita. A Argentina, por muitos anos, não é de hoje. Não é de hoje, galera. A Argentina, por muitos anos, está melhor do que a seleção brasileira, a seleção da Argentina. Para vocês não pensarem que eu estou falando do campeonato argentino, que é horroroso. E é mandado por uma entidade que é pior do que a CBF. Você tinha que ter vergonha, CBF. Sério. Da AFA ir para segunda final consecutiva de Copa. E vocês ficarem agora, vamos ficar 28 anos sem ir. Eles tinham que ter vergonha. Tá? Tem um gênio que é o Messi, esse cara aqui. Mas eu tenho certeza que se vocês perguntarem pro torcedor argentino, você tem perspectiva de quando o Messi se aposentar? Tem. Eu tenho certeza que ele vai falar. Tenho. Porque a gente tem o Enzo Fernandes, que eu falo naquele vídeo, a gente não tem meio campista igual a ele. A gente tem o McAllister, que também é novo. Vamos um pouquinho mais para o futuro, a gente tem o Mastantuono. A gente tem o Montoro sai do Botafogo. Que senão, no Botafogo você não vai conseguir nada, tá? Você não vai para a seleção argentina jogando no Botafogo, desculpa. Entendeu? Mas tem o Montoro, tem o Echeverri. Mas vamos falar um pouquinho mais dos atuais. Né? Tem o Almada, vem pro Mengão Almada, inclusive. Mas vocês estão vendo a perspectiva que os caras têm? Agora se perguntem e coloquem aqui nos comentários que perspectiva vocês têm da seleção brasileira. A seleção brasileira tem quem? Para a gente ter alguma esperança. Tem o Endrick, que ainda não se provou porra nenhuma ainda. Tem o Ryan, que tudo bem, né, fez bons jogos e tal. Entendeu? Acho que foi uma surpresa boa da Copa. É muito mais jogador que o Luiz Henrique, que só vive de uma temporada, por exemplo. Qual é a perspectiva que nós brasileiros temos da seleção brasileira, galera? Nenhuma. Esse cara aqui, já vai se aposentar. E o Brasil fez outro Neymar? É uma coisa que eu falo naquele vídeo da Noruega. Não. A gente não tem nenhum jogador extra classe. Nenhum.
Vai ser o quê? Vinícius Júnior mais 10? Eu falo. E Vini, você é cria disso aqui, ó. É óbvio que eu sou seu fã. Mas a verdade tem que ser dita. Mágico, você não é. Por que você é decisivo no Real Madrid? Vocês já se fizeram essa pergunta? Por que ele é decisivo no Real Madrid? Porque olha com quem ele joga no Real Madrid. Bellingham, Valverde, Rodrigo, tá machucado, tudo bem, mas Rodrigo. Olha o time que o Real Madrid tem. Mbappé. É por isso que ele é decisivo, gente, no Real Madrid. O Real Madrid, se fizer um jogo, um amistoso com a seleção brasileira, a seleção brasileira toma um saco. E é isso que essa mídia nojenta tenta vender essa ilusão para vocês. Não se iludam com a seleção brasileira. Agora que, né, tudo bem, quando está no clima de Copa do Mundo, eu acreditei, inclusive eu falo no meu vídeo contra o Japão. A gente pode acreditar com o Ancelotti e tal, não sei o quê. Agora acabou isso. Quem estava sonhando aí, né, acordou desse sonho. Agora vamos para a realidade. A gente não tem nenhuma perspectiva que esta merda dessa entidade que mata o nosso futebol, e por isso que eu falo que ela é isso aqui, ó. Eu não vou falar essa palavra, é uma palavra feia. É o brasileiro do futebol. Porque ela mata o nosso futebol. Entendeu? E tem uma entidade que é muito pior. Você sabia que a AFA estava sendo investigada pelo FBI? Olha o quão pior a AFA é. E mesmo assim, uma coisa que eu falo no vídeo contra a Noruega, a Argentina quase foi campeã do mundo aqui em 2014, que pegou a mesma seleção alemã que deu de 7 no Brasil. Vocês lembram daquele jogo? Eu lembro. Foi muito duro aquele jogo para a Alemanha. Inclusive a Copa inteira. O jogo mais fácil da Alemanha foi contra o Brasil, gente. Naquela Copa. Tinha um puta timaço. Eu, inclusive, eu falava na época lá, né? Eu estava na escola ainda. E eu falava, eu até brincava, né? A Fla Alemanha e tal. Mas eu sabia porque eles eram o melhor time daquela Copa. Entendeu? Tanto é que foram campeões. Então, é entender isso aqui de futebol. Não precisa entender muito, não. Mas eu falava na época, vocês acham que com Fred, Hulk, Fernandinho, Davi Luiz, que eu detestava ele naquela época, a gente vai ganhar a Copa? Gente, acorda! Vocês acham mesmo? A gente não ia, cara. E com o Filipão ainda, que já estava ultrapassado naquela época. E só chamaram ele porque foi ele que ganhou aquele título, mas todo mundo sabe que não foi ele que ganhou aquele título em 2002. Foram os jogadores. Jogadores se uniram, fizeram o que a Argentina fez na última Copa. Se reuniram. Tenho certeza que depois daquela derrota contra a Arábia Saudita, eles fizeram um pacto entre eles. Vamos ganhar essa Copa pro Messi. E jogaram pra cacete e foram campeões. Igual estão fazendo com essa. E para vocês verem como eles têm mentalidade vencedora, coisa que os nossos jogadores não têm. Nossos jogadores só querem saber de TikTok. Querem ser mais celebridades do que jogadores de futebol. A gente tem uma exceção ou outra.
Na minha opinião, inclusive, uma dessas exceções, graças a Deus, é o Vinícius Júnior, que tem o Cristiano Ronaldo como inspiração para atleta de futebol. E, na minha opinião, eu acho até que o Endrick tem um pouco disso. Vamos ver se vai continuar também. Mas e o resto? Futebol brasileiro, tá? Que eu quero dizer. A gente está sucateando nossa base por causa de empresário. A gente está perdendo a nossa identidade. E uma coisa que, para mim, é a melhor seleção da Copa, que é a Espanha, vocês podem falar o que quiser deles, mas que eles não têm identidade. Eles adotaram o jogo do Guardiola. Eles jogam igual o Guardiola joga, no tic-tac, que era o que o Barcelona do Guardiola jogava. E eles não perderam essa identidade, eles não perderam essa característica de jogo. E foram mal em outras Copas? Foram. A Espanha só tem um título, que é o de 2010, lá da África do Sul, o gol do Iniesta. Mas eles nunca perderam a identidade deles. Mas a seleção brasileira está perdendo. Tanto é que você, o pessoal aí não fala, a seleção brasileira está muito distante do povo brasileiro. É por causa disso. É por causa disso. Porque o Brasil hoje está sem identidade. Esse é o maior problema da seleção brasileira. Nós não temos identidade. Entendeu? E outra coisa, é até bom falar isso. No vídeo da Noruega, eu me expressei errado. Eu tinha que ter começado assim. Eu espero que vocês não culpem só o Ancelotti. Porque vocês viram como ele virou técnico da seleção, não viram? Então eu espero que vocês não passem pano para essa entidade corrupta aqui. Que já teve presidente que foi preso, que foi banido do futebol. Acho que o pessoal esquece disso. Que a maior culpada é esta porra aqui, ó. Então, eu me expressei errado naquele vídeo, quando eu comecei. Espero que vocês não botem culpa só no Ancelotti. Ele teve culpa? Claro que teve. Óbvio que teve. Todos foram culpados daquela eliminação ridícula para a Noruega. Mas ao contrário de que muitos ignorantes estão falando, estão querendo vender e iludir vocês, é que a Noruega não é um mau time. Não é. Tem muitos bons jogadores. Não tem só o Haaland e não tem só o Odegaard. Bruno, você está querendo dizer então que a Noruega vai ganhar 2 Copas do Mundo? Não. Mas ela vai cada vez ficar mais chata. Ela já foi chata na última Euro. É que sabe o que acontece? Muita gente não acompanha a Eurocopa. Agora que a Cazé TV vai transmitir a próxima Euro, entendeu? Eu espero que vocês vejam. Porque na última Euro, a Noruega deu trabalho para todo mundo. Seleções grandes e seleções médias. Mas as grandonas também, tá? Então, não vão nessa falácia, filha da puta, essa mídia não. Que é isso que eles gostam. Vender ilusão. Então, não caiam na falácia deles. Tá? Venham para o mundo real. Saiam de Nárnia e venham para o mundo real.
Então é isso. Agora a gente é obrigado a ver a nossa maior rival ir para mais uma final de Copa. Entendeu? E eles têm perspectiva para o futuro. Nós não temos. E por mais que eu vou falar de novo, sou fã do Vinícius Júnior, é cria do meu time, mas sozinho, esquece. Porque tentam também vender uma imagem de que ele vai ser o novo Neymar, e ele não vai, galera. Ele tem, é uma coisa que eu falo inclusive no vídeo da Noruega, ele tem outra característica de jogo e jogador. Não compare o Vinícius com o Neymar. Fora de campo pode comparar, né? Caso do avião que, né? Agora parece que voltaram, né? É brincadeira, né? Isso aqui não é canal de fofoca. Mas falando sério, no campo, não comparem ele com o Neymar, tá? Não compare. Ele tem outra característica de jogo, ele é arrancada, é explosão, que era uma coisa que o Neymar tinha, por exemplo. Mas porque não cuidou do corpo dele, Neymar, ponta, tem que cuidar do corpo. Entendeu? Isso aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, gente. O Ronaldinho Gaúcho é a mesma coisa. Era a ponta esquerda do Barcelona. Vocês lembram do físico do Ronaldinho do Barcelona? Se vocês não lembram, pega aí no Google, no YouTube, pra vocês verem o físico que ele tinha no Barcelona. Mas ele perdeu. Foi perdendo, sabe por quê? Porque vivia na putaria. Mas foi uma escolha dele. Uma escolha dele. Mas antes disso, ganhou 2 bolas de ouro. Aí, descaralhou de uma vez. Mas você, Neymar, nem isso você conseguiu. Mas por que você se descacetou assim de uma vez? E pra mim, o maior erro da tua carreira foi ter saído daquele Barcelona. O maior erro que tu cometeu na tua carreira foi esse. Você não devia ter saído daquele Barcelona. Tá? Não devia. Porque acabou indo para um time que, beleza, né? Mas só foi ganhar a Champions League agora. Só foi ganhar a camisa agora. Mas na época, era um time que no campo é desse tamanho o PSG. Desse tamanho. Naquela época. Hoje tá, obviamente, com as Champions que tem ganhado e tal, tá crescendo. Beleza. Na época que o Neymar foi, o PSG era desse tamanho, ó. Mas no financeiro é gigante. Entendeu? Mas na bola, ó. Entendeu? Agora que tá crescendo pro futebol na bola. Então esse foi o maior erro da tua carreira, né? Isso é um fã que tá te falando. Entendeu? E quem me conhece sabe que eu sou fã do Neymar. Então é isso. Agora a gente vai ter que aturar a Argentina numa final de Copa daqui, ó. Do sofá, da cadeira, de casa. Eu espero que vocês aprendam, jogadores. Entendeu? Que não se desiste em campo. E vocês, quando tomaram o primeiro gol do Haaland, inclusive eu erro, né? Eu falo segundo, mas não, foi o primeiro gol do Haaland. Perdemos. Entendeu? Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre os reforços do Flamengo, vou falar sobre o Thiago Almada, tá? Que eu, né? Vamos ver. Secar muito a Argentina, né? Eu tava secando hoje, não deu certo. Vamos secar na final também. No próximo vídeo eu vou falar do Thiago Almada, o que eu acho dele. Já vou
dar um spoilerzinho, eu acho que é um excelente reforço. E ele tem muitas semelhanças, né? A vinda dele vai ter muitas semelhanças com a Arrascaeta. Então, se ficaram curiosos, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês saberem a minha opinião sobre o Thiago Almada no próximo vídeo. Tá? Também vou falar dos outros reforços que o Flamengo quer. É isso. Meu nome é Bruno Lessa. Obrigado.